Olá, bem-vindo ao Mundo das Mulheres. Hoje vamos falar do destino Brasil, dos motivos pessoais e profissionais que levam mais portugueses ao Brasil a cada ano que passa. Para tudo isto, convidámos a presidente da Embratur, que promove o Brasil como destino turístico, Janine Pires, e ainda Jorge Rebelo de Andrade, responsável do grupo Vila Galé Hotéis, um dos locais de eleição dos portugueses que se deslocam ao Brasil. Então, bem-vindos. Vamos falar deste país que de facto continua, Janine, consistentemente e com aumentos de ano para ano a ser um grande atrativo para os portugueses. Sim, e também os brasileiros também adoram Portugal, não vamos verdade. começar falando, mas acho que a história entre os dois países e tantas identidades culturais fazem com que realmente em Portugal, e como eu digo também no Brasil, mas particularmente em Portugal, haja uma grande vontade de conhecer o Brasil, uma grande repetição, né? 70% dos portugueses que foram ao Brasil ano passado já tinham ido mais de uma, duas, três, quatro vezes ao Brasil. E hoje nós temos oportunidade de conhecer talvez aquilo que é um outro lado, ou outros Brasis, que não só o tão desejado sol e praia, mas também lugares como o interior do Brasil, Minas Gerais, como Brasília, como Pantanal, como São Paulo, como Rio de Janeiro, enfim, muitas oportunidades de várias experiências numa única viagem. E é verdade que não são, obviamente, só os portugueses a preferir o Brasil. Quais são os turistas que mais frequentemente frequentam? Bom, os primeiros são os vizinhos argentinos. Como claro. Todo país, como vocês têm uma relação muito próxima com Espanha. Próxima e complicada. Então, talvez o Brasil e a Argentina também. Nós também, pelo menos no futebol, eu lhe digo que nós disputamos bastante. Acho que sim. Mas, então, nós temos quase 1 milhão de argentinos que vão ao Brasil. Depois, norte-americanos que viajam muito. E aí, um grande contingente a negócios. E um outro contingente grande que vai a visitar amigos e parentes. E depois, os portugueses. Né? E logo após os portugueses, um conjunto de países europeus, como Espanha, França, Itália, Alemanha, Suíça, ou seja, regiões que inclusive muitos via Lisboa ou via Porto chegam a diversos pontos no Brasil. Tem uma grande vantagem, é que tem muito mais para fazer do que sol e praia. Porque tem cultura, tem música, o Brasil tem uma oferta de facto muito alargada. História, tem... Eu aqui não há muito tempo, numa festa organizada ali na Bahia, uma festa popular, numa cidadezinha do interior, eu imaginava o que eram os turistas participarem numa festa daquelas, que não é artificialmente criada, é uma festa natural, onde as pessoas locais vão e se divertam. Estavam 100 mil pessoas. O Brasil tem muitas festas populares, é um país que em diversos momentos do ano faz, inclusive os estrangeiros têm essa imagem da alegria do povo brasileiro, um pouco por causa do carnaval. Né, que o Brasil é muito conhecido por conta do carnaval, mas também são festas religiosas, que aí também uma herança portuguesa muito forte, e festas em diversos períodos do ano que são muito arraigadas na cultura do povo, que realmente envolve milhares de pessoas. Mercado turístico, os operadores turísticos, né, a TAP, que faz ligações diretas com vários pontos no Brasil, todos os investidores em hotelaria e em outras áreas da economia, seja que investem no Brasil ou brasileiros que têm negócios em Portugal, que é outra... Às vezes a gente fala em turismo, pensa muito no turismo de lazer, mas nós também temos, né, uma coisa, por exemplo, importante em Portugal, que são os grupos de incentivos, as empresas que premiam grupos por resultados no final do ano, então fazem muitas viagens ao Brasil. E uma das coisas que o Jorge estava comentando, que é exatamente a proximidade, por exemplo, se você vai fazer um voo Lisboa-Fortaleza, são 6 horas. Então, uma coisa que existe muito na Europa e que do mercado português começa a acontecer são os chamados city breaks, que acaba... está do outro lado do Atlântico, não é longe, são 6 horas. Dá para você ir passar um fim de semana ou um feriado prolongado. É verdade. Sobretudo porque hoje, graças à TAP, há voos diretos com ligação. Exatamente. E uma destas coisas do viajar, muitas vezes complicado, é ter que fazer... Os transbordos. Isso é que normalmente complica as perturbações para os aeroportos. E hoje, graças à TAP, que de facto presta um bom serviço ao Brasil e um bom serviço a Portugal, porque foi uma área de negócio, um nicho de mercado que arranjaram aqui, que hoje tem um peso muito significativo na E 2 brasileiros lá. É verdade. Alguns 2, não mais de 2. E 2 brasileiros que entendiam da aviação e que vieram dar aqui uma ajuda
à TAP e têm feito um trabalho profissional porque entendem de facto do setor. Mas lá está, a grande vantagem hoje desta ligação são 8 destinos, Isso. uma boa parte deles com voos diários, num horário bom, e isso facilitou muito. O turismo interno brasileiro se desenvolveu muito nos últimos anos e o governo incentiva a cultura da viagem, que ainda era uma cultura praticamente inexistente no Brasil, ou considerado um luxo. Aliás, o Brasil é um continente de território, então realmente ligações aéreas são fundamentais para ir de um lugar para o outro. Portanto, e o momento econômico que o Brasil viveu nos últimos anos, nos últimos 10, 12 anos e mais recentemente durante o governo do presidente Lula, de fato fez com que mais de 20 milhões de brasileiros ingressassem na classe média e, portanto, consumindo telemóveis, né, como vocês dizem, celulares, televisões, outros objetos de consumo e também a atividade de turismo, de lazer, que é uma coisa que, por exemplo, agora nós estamos vivenciando com a diferença cambial a partir do mês de outubro, novembro, uma operação nos hotéis de vocês com bastante brasileiros que não viajaram para o exterior e que estão viajando dentro do Brasil. E o brasileiro é um turista ótimo para Portugal por uma razão. Não vem normalmente nos períodos e para os destinos aqui em Portugal em que nós estamos sobrelotados. Porque ele não vem à procura, o Algarve não é um destino prioritário para os brasileiros. O brasileiro vem aqui por outras razões. Vem por razões culturais, razões gastronómicas, razões de conhecer as origens, ligações familiares e, portanto, vai percorrer muitas vezes o país em zonas que até não têm grande desenvolvimento turístico. Por isso é um turista maravilhoso. Por isso é bom que este intercâmbio luso-brasileiro continua a acontecer. E redescobrem. Tem uma pessoa que trabalha comigo que o irmão, né, o pai dela tem 80 e poucos anos e descobriu um irmão português que ele achava que já não estava mais vivo depois de não sei quantos anos. Quer dizer, os países também, do mesmo jeito que ficam algumas imagens ultrapassadas, né, seja de português em relação ao Brasil ou vice-versa. Quer dizer, hoje são países modernos que vivem uma outra realidade, portanto, as oportunidades de conhecer, de voltar, de reviver muitas coisas têm sido, os 200 anos foram momentos interessantes, tantos intercâmbios culturais, isso fortalece muito, os brasileiros também são muito apaixonados pelo país de vocês. Mas que outras possibilidades têm então os potenciais turistas, para além do tal sol e da tal praia que nós estamos habituados a pensar? Bom, nós temos que ter sol e praia para os portugueses, que adoram. Agora, nós comentávamos aqui, se você deixar, ficamos eu e o Jorge aqui, porque a gente troca muitas experiências sobre o Brasil, mas hoje, com esses 8 pontos de ligação tão diferentes no Brasil, né, São Paulo e Rio de Janeiro, um pouco mais conhecidas, mas os voos diretos para Fortaleza, Recife, Salvador e, ultimamente, Brasília e Belo Horizonte possibilitam uma conjugação, por exemplo, de entrar pela praia ou sair pela praia, por uma cidade do Nordeste ou pelo Rio de Janeiro e São Paulo e conhecer, seja, por exemplo, Brasília, um urbanismo e uma arquitetura e uma história muito diferente, possibilitam toda a região central do Brasil, que é muito bonita. Por exemplo, a 2 horas de Brasília você tem a Chapada dos Veadeiros, que é uma área são parques de preservação com ecoturismo, cachoeiras, pousadas maravilhosas para lua de mel ou para fazer grupos de aventura. Ou, ao mesmo tempo, você, por exemplo, vir por Belo Horizonte, né, onde aí a relação histórica com Portugal é maravilhosa. Todas as cidades históricas, períodos de colonização do Brasil, muito vinculados a períodos da história de Portugal e com oportunidades de compras, que também é uma coisa que todo mundo gosta de fazer durante as férias. Então, você pode ter grupos de golfe, interesses específicos. Então, há hoje uma diversidade tal de produtos que permite você ter cliente que pode pagar mais, cliente que pode pagar menos, ficar menos tempo ou prolongar a viagem. Mas continua então a ser, como a Janine dizia, o sol e a praia continuam a ser aquilo que os portugueses mais desejam, não é? Quando vão à procura do Brasil também. Você sabe que no mundo 50% das viagens
eu não diria só o sol e a praia, mas também o clima. Porque muitas vezes você pode não ficar no sol, ou às vezes as pessoas que não gostam de praia, né? Mas o Brasil, eu acredito que o amadurecimento e o profissionalismo no turismo brasileiro vem quando a pessoa pode ter a praia, atividades aquáticas ligadas à praia ou à piscina. Ou ontem eu também conversava interessante assim, os brasileiros gostam de ficar na piscina e os portugueses gostam de ficar na areia da praia. Então, verdade. existem hábitos. Já o carioca que mora no Rio de Janeiro, ele vai à praia de manhã antes de trabalhar, né? Então, no Nordeste é um pouco diferente. Então, mesmo dentro do Brasil, você tem essa opção. Então, você conjuga não só a praia no sentido contemplativo ou para você relaxar e curtir o sol, mas também as atividades culturais ou ligadas à natureza ou ligadas à música. Por exemplo, hoje, quando você fala de Brasil no mundo, uma das coisas que mais chama atenção é a vida noturna brasileira, né? Então, são as oportunidades dos bares, das boates, das festas, da juventude ou de pessoas que vão a lugares de samba. Enfim, há uma diversidade muito grande para você poder aproveitar a viagem na sua plenitude e também descansar. Tem o projeto Tamar, que é o projeto das tartarugas, né? Então, por exemplo, você está lá na Praia do Forte, né? E você consegue ver aquele lugar que as tartarugas, elas desovam no mesmo lugar que elas nascem, né? Então, elas viajam lugares no mundo e voltam para desovar. E você conhecer, por exemplo, o que é o trabalho de preservação da tartaruga e, ao mesmo tempo, conhecer as diferenças espécies que existem, como é que elas se reproduzem. Então, isso é educativo para as crianças, os adultos gostam. Você fica lá, você vivencia o momento em que elas saem do seu ovo e vão para a praia. Então, você tem também muitas... Na Amazônia, você vai para lugares, por exemplo, onde eu já fiquei 4, 5 horas brincando com os macacos, que são macacos que ficam em áreas que chama Floresta Viva, que são macacos apreendidos em operações, às vezes, né, de captura de animais que são feitas de forma ilegal, mas que são tratados em áreas especiais e que você convive com eles, alimenta de frutas. Então, também tem essas experiências lúdicas e interativas que são bastante positivas. O Jorge fala, eu diria que não só o bom aproveitamento que os países fizeram das comemorações dos 200 anos, mas, de fato, a gente pode se falar numa redescoberta mútua dos dois países, sem perder essas qualidades históricas desse relacionamento, mas atualizando, por exemplo. Vocês falam muito das telenovelas, mas, por exemplo, no Brasil hoje, existem muitos atores portugueses que participam. O embaixador aqui do Brasil, Celso, me dizia que hoje existem mais portugueses morando no Brasil do que brasileiros morando em Portugal. Sério? Muitos portugueses fazendo cursos de pós-graduação no Brasil. Por exemplo, eu sou de Florianópolis, nasci em Florianópolis e a ligação açoriana dessa região é muito grande. E, curiosamente, na Universidade Federal de Santa Catarina, um grande número de pós-graduandos portugueses. Então, eu acho que o avanço da informação, da comunicação no mundo, e aí essa proximidade dos países, esse reatualizar da imagem tem sido muito positivo, né? E a gente está, óbvio, falando aqui um pouco do Brasil, mas os brasileiros querem muito bem aos portugueses, têm vindo muito a Portugal e têm realmente redescoberto uma imagem, um país amigo, um país de negócios. Janine, eu sei que o Carnaval é, claro que é, uma altura em que muita gente vai ao Brasil, mas a Janine dizia-nos há pouco que o Carnaval não acontece só no Rio de Janeiro e nem sequer mesmo só no Rio de Janeiro há só um tipo de Carnaval, não é? Podemos só fazer uma brevíssima apresentação dos vários destinos possíveis durante o Carnaval no Brasil? Claro, o povo brasileiro tem realmente no Carnaval, o período a gente brinca que todo mundo tem a obrigação de ser feliz e de rir durante o Carnaval. E a gente conhece muito a Sapucaí no Rio de Janeiro, que realmente é uma experiência fantástica. Você amanhece o dia vendo aquilo e não percebe. Então, maravilhoso. Mas mesmo no Rio, né, a banda de Ipanema que nós comentávamos, então os carnavais de bairro no Rio de Janeiro. E aí eu vou dar 2 exemplos que são fantásticos, que é Salvador, e aí você tem também diversos tipos de carnaval em Salvador, não só nos bairros, mas os blocos e os desfiles e a possibilidade de participar da brincadeira de uma maneira bastante saudável. E Recife e Olinda,
né, que também Olinda, em Recife nós temos o Galo da Madrugada, que está lá no recorde, no Guinness como, né, o maior bloco do mundo, então realmente é um dia, começa de manhã cedo e termina no fim do dia, e Olinda, coladinho em Recife, que também são 4, 5 dias, 6 dias, às vezes mais, de festa e de alegria. Então realmente são experiências interessantes porque são festas, como o Jorge mencionava, aonde a participação do povo é muito autêntica e aonde você pode desfrutar da alegria e conhecer diferentes tipos de carnaval do Brasil. E está pertinho aí, daqui para Recife, são 7 horas de voo, 6 horas de voo. A gente convida quem quiser agora em fevereiro dar um pulinho no Brasil para curtir um pouco dessa alegria do povo. Muito bem. Obrigada, Janine. Obrigada, Leonor, também. Obrigada. E Jorge, por terem vindo até aqui. Obrigado.